Oi, meu nome é Luana, muitos me chamam como Lua, e hoje eu vou te contar um pouquinho da minha história. Vou te contar como eu deixei de ser uma menina dependente emocionalmente, insegura com o corpo, com autoestima baixa, sem propósito, para uma mulher que hoje sabe o que quer, tá muito bem com o corpo, com a vida, conquistou maturidade emocional, e vou contar um pouquinho de como foi essa minha trajetória. Então, esse vídeo dá início ao meu novo canal. Seja muito bem-vinda. Toda semana vai ter vídeo novo por aqui, vai ter conteúdo novo, e eu espero muito que você goste. Fica à vontade para deixar comentários, para deixar sugestões. E vamos lá, não deixa também de curtir o vídeo, de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu vou estar publicando. Para contar a minha história, eu vou voltar lá um pouquinho da minha infância, mas logo a gente vem cá para a vida adulta. Logo na minha infância, por volta de uns 3, 4 anos, eu adoeci, tive um apendicite bem grave, do tipo que os médicos me desenganaram. Falaram pra minha mãe que eu não ia sobreviver e que ela não deveria ter esperança mesmo. Então foi um momento que minha mãe se apegou muito com Deus. Ela orou, ela prometeu a Deus que mudaria a vida dela, que se entregaria pra ele caso eu sobrevivesse. Pouco tempo depois eu acordei, pedi água. E aí começou, eu considero que eu nasci de novo nesse momento, né? A partir de então, eu sempre tive um relacionamento, comecei a ter, né? Fui crescendo e começando a ter um relacionamento com Deus. Embora a gente tenha se afastado em alguns momentos da vida, mas isso começa um pouquinho da minha história. Por que eu tô contando isso? Na vida adulta, Deus vem ter um papel muito forte na configuração de pai. Eu, quando criança, né, minha mãe, ela me teve sozinha. Eu tive um pai que me registrou, só que nunca foi presente. E mesmo eu o vendo como pai, eu não tinha muita afinidade, de fato. Mais pra frente, bem mais pra frente, eu fui descobrir que ele não era meu pai biológico, ele era só meu pai que me registrou. Me aproximei do meu pai biológico. No fim das contas, no desenrolar de toda essa história, a verdade é que eu nunca tive uma figura de pai. Então, na cabeça de uma criança, é como se eu não tivesse sido escolhida. Eu e minha mãe, eu tinha um sintoma de rejeição, como se tivéssemos sido rejeitadas. E isso trouxe consequências para minha vida, porque eu tentei o tempo todo me autoafirmar através do corpo. Eu sempre achei que eu tinha que ter um corpão para que as pessoas me enxergassem. Eu sempre achei que eu tinha que conquistar isso ou conquistar aquilo para mostrar meu valor, mas tudo isso vinha de feridas da minha infância. E eu tô contando essa parte, me abrindo assim, que não é muito comum que eu faça, porque talvez você aí tenha alguma dessas feridas na sua alma. Você talvez tenha passado por outras questões de rejeição ou relacionamento com seu pai, com sua mãe, mas que tenha te afetado a forma como você se via, afetado a tua autoestima, e você sempre achou que precisava se autoafirmar através de alguma coisa, ou ganhando dinheiro, ou tendo um corpo bonito, ou tendo que ficar fazendo as coisas para as pessoas, para que elas gostassem de você. Enfim, a gente vai desenvolvendo a nossa personalidade baseada na nossa vivência. E eu desenvolvi uma personalidade de achar que tudo estava lindo e maravilhoso para que eu não sofresse com as dores da vida. Então eu comecei a olhar sempre o lado bom das coisas, o que hoje eu gosto disso, mas eu comecei a mascarar as minhas dores. E eu fui vivendo, e quase cá com 30 anos eu descobri que eu ainda tinha essas feridas na alma, porque o tempo todo eu fingi que elas não existiam. Eu entrei em diversos relacionamentos em que eu fazia projeções, achando que eu tava encontrando um relacionamento dos sonhos, o príncipe encantado, quando na verdade eu tava querendo suprir ali aquelas feridas que vinham da minha infância. Eu fugia de tentar repetir a história da minha mãe, eu não queria viver como ela viveu, o fato de ter sido uma mãe solteira. Então eu tentando escapar disso, eu me colocava justamente nessas situações, porque eu me colocava em relacionamentos em que não me faziam bem, mas que eu projetava algo. E aí depois eu ia descobrir, na verdade, que eram só projeções e que eu, na verdade, não... Vou continuar. Eu descobri, na verdade, que eram só projeções e que, na verdade, eu não gostava da pessoa ou não era exatamente o que eu queria. Enfim, aí, vindo pra cá, pra situação mais atual, né? Como foi que tudo mudou?
porque já deu pra entender um pouquinho de todas as feridas que eu tinha, dessas dores na alma, de que eu não tinha uma figura de pai, de que eu buscava fugir de repetir a história da minha mãe. Eu entrava nesses relacionamentos e no fim acabava magoada, e cada vez eu acreditava mais que eu ia repetir a história da minha mãe, era tudo muito confuso. E no fim existia como se fosse de fato um buraco emocional, algo que eu tentava preencher, buscando um corpo mais bonito, fazendo várias coisas, tentando me divertir, tentando me relacionar, conhecer pessoas, e aquele buraco ele continuava lá. E aí a gente vem pra história que eu falei lá na minha infância, né, que foi quando desde pequenininha eu já tinha essa proximidade com Deus. E ao longo da vida foi assim, fui me afastando e tal, não dando a devida atenção, não dando prioridade pra Deus, mas em algum momento eu parei e pensei, tá faltando alguma coisa que eu não vou encontrar em pessoas, eu não vou encontrar na vida, na rua, em festas, em lugar nenhum. E foi quando eu voltei a olhar pra Deus, assim, olhar pra Ele e pedir pra que Ele começasse a preencher esse espaço vazio. Então, foi uma época que Deus trabalhou bastante no meu coração, ele começou a preencher minha alma, e eu comecei a viver a melhor fase da minha vida. Eu vou voltar ainda pra parte que eu melhorei em relação ao corpo, em relação ao trabalho, mas fechando esse quesito emocional, à medida que Deus foi me preenchendo, eu fui entendendo que eu não precisava de ninguém pra isso. Eu fui entendendo que Ele era o pai que eu precisava, eu fui sentindo esse amor de pai. Ele era tudo o que eu precisava. Quando eu falei pra Deus que eu não precisava de mais ninguém, que eu poderia ficar sozinha a minha vida inteira se fosse o caso, foi o momento que eu mais descansei e comecei a viver a melhor fase da minha vida, em termos de não fazer mais projeções, de entrar num relacionamento saudável. E essa é a fase que eu me encontro hoje. Nesse quesito, eu me resolvi assim. Só que hoje, eu me vejo completa na vida. E por que eu me vejo? Porque tem esse campo emocional que foi curado, mas também tem o campo profissional, que hoje é também o meu campo de propósito, de sentido da minha vida, do que eu faço, do que eu sinto que eu vim aqui pro mundo para fazer, e que se relaciona também com a minha estética. Dentro disso, de eu estar insatisfeita com o corpo, de eu achar que eu mostraria valor através do meu corpo, que as pessoas iam me admirar por isso, eu ficava constantemente insatisfeita, então eu fazia dietas para hipertrofia. Aí eu ganhava gordura, então eu fazia dieta para secar, e aí eu não gostava do resultado, enfim, tava o tempo todo insatisfeita. E aí eu saí do interior, tive, dentro dessas situações de relacionamento que eu falei, tive uma decepção muito grande, que eu considero como minha zona de expulsão, que foi o que me tirou de lá e me colocou aqui, onde eu moro hoje, aqui em Salvador. E aí eu comecei atendendo, e à medida que eu fui cuidando das pessoas, principalmente de mulheres, principalmente no campo de emagrecimento, eu fui entendendo o meu valor no mundo, que não veio por conta do meu corpo. Então, nesse contexto de vida, eu comecei a fazer o CrossFit, comecei a me apaixonar por esse esporte, tirei o foco do corpo e dei um foco para os meus valores como caráter, a pessoa que eu era, o que eu fazia, quem eu ajudava. E à medida que isso foi acontecendo, e eu fui me envolvendo em outras coisas, CrossFit, amizades, eu fui enxergando de fato quem eu era, minha autoestima foi melhorando porque eu encontrei valor além do meu corpo, e eu fui me cuidando mais, eu me alimentava melhor, sem a cobrança de um corpo perfeito, eu tinha mais cuidado, um olhar diferente pra mim, e juntando toda essa história aí, eu encontrei de fato o meu propósito, e quanto mais eu gostava do que eu tava fazendo, mais eu me valorizava, mais eu cuidava de mim, e entrei num ciclo de amor. Por que eu falo disso pra você hoje? Porque talvez todas essas dores, todos esses traumas que você já tenha vivido, as feridas na alma, o que você carrega hoje que te faz olhar pro teu corpo de uma forma insatisfeita, às vezes você não tá se olhando com carinho, tá encontrando mais defeitos do que qualidade. Talvez, se você começar pelo corpo, realmente você pode não encontrar tantas qualidades quanto você gostaria. Mas quando você começa a olhar para sua alma, quando você começa a olhar para quem você é, uma pessoa verdadeira, uma pessoa de caráter, uma pessoa digna, o que você faz para o mundo, o que você faz para as pessoas, você começa a entender que existe um valor sim em você, que você que Deus tem um propósito para a tua vida. E a partir daí você começa a se olhar com outro olhar, como se visse de fora, assim, e percebesse, poxa, essa mulher, ela precisa de carinho, precisa de atenção. E é dessa forma que você começa a se entregar um pouco mais de amor, quando você escolhe uma alimentação mais saudável pra você, quando você escolhe fazer um exercício, dizer, poxa, eu vou tirar 1 hora do meu dia
dedicado pra mim, é um momento meu. Quando você começa a beber água, a cuidar do seu cabelo, a fazer suas unhas. Então, quanto mais você emprega esse amor próprio, esse autocuidado, mais você se gosta, mais você vai ter resultado, mais e entra nesse ciclo de amor que foi o que eu entrei. Então, eu mostrei assim dois lados da minha história, que foi tanto essa relação com o corpo, que o trabalho me fez encontrar valor, o meu propósito me fez encontrar valor e a me cuidar e ter a melhor versão de corpo que eu já tive. E ao mesmo tempo, olhei para essa questão emocional, que não foi resolvido com pessoas, mas foi resolvido com minha aproximação com Deus. Então tudo isso traz para um ponto único, que é olhar para Deus, é tentar enxergar o propósito dele em nós, enxergar por que você tá aqui e enxergar internamente. Porque às vezes o externo não tá legal, ou mesmo que esteja, você pode não estar conseguindo ver, mascarado por todas as feridas e todas as cobranças que existem em você, mas quando você olha pra dentro, você permite que Deus te faça olhar pra dentro e enxergue quem você é, você entende o valor que você tem e toda a tua história pode mudar. Então, o meu convite, na verdade era pra contar da minha história, né? Mas eu veio te convidar para que você permita se conhecer mais, permita olhar pra tua história com mais carinho, mais atenção, para que você se acolha melhor, enxergue as suas qualidades e entregue muito cuidado. A partir desse cuidado vai vir o amor. Para o que tá faltando, permita também que Deus te preencha assim como Ele me preencheu. E a história da tua vida ela pode ser muito diferente a partir da decisão que você tomar. Eu poderia ter continuado nos meus ciclos de projeções que eu fazia em relacionamento. Eu poderia ter continuado focando somente no meu corpo, esquecendo de quem eu era. E hoje eu estaria com as minhas feridas, com os meus buracos, sem terem sido resolvidos. Então essa é um pouquinho da minha história e a ideia é que você de alguma forma tente se conectar comigo e identifique algo que você pode melhorar. Mais uma vez eu te convido para assistir os próximos vídeos. Hoje foi esse vídeo mais profundo, mas a ideia é trazer conteúdo relacionado justamente a esses temas, corpo, alma e espírito, para que a gente se desenvolva juntos e alcance a sua melhor versão. Um grande beijo!